Fala rapaziada, aqui é o Ferp para mais um vídeo curtinho aqui no canal. Desde já peço que vocês possam estar dando aquele joinha, tá? E o sininho da notificação, para o YouTube poder mostrar para vocês que sobre mais e mais vídeos que tem saído. Esse vídeo é curtinho, como já tinha dito, e é sobre para falar sobre um personagem que a galera tá vendo assim, que a fanbase dele é muito grande. Eu não entendo porquê. Hoje agora, com mais idade assim, você acaba vendo as coisas por outra ótica, que é o Wicked Fênix do Cavaleiros do Zodíaco. Eu não acho ele assim, muito tempo já que não é o meu preferido. É um personagem, pelo menos no anime, ele é muito mal construído, o desenvolvimento dele. Eu acho que, por exemplo, para mim o melhor personagem da série é o Shiryu e o Shun. Principalmente dos 5 principais, os mais bem desenvolvidos na verdade é o Shiryu, o Yoga e o Shun. Justamente os que mais parecem junto com o Seiya. O Seiya, ele no anime ele foi destruído também, assim como ele, e eu vou estar explicando. No mangá, eu gosto mais de Saint Seiya mangá do que o anime. Apesar da arte do Kurumada a galera não gostar muito, eu gosto da arte do Kurumada sim. Porque é arte para uma época e foi para aquela época ali, entendeu? Até porque também o Kurumada ele vinha dos anos 70, então ele nunca abdicou das suas convicções artísticas. Claro, ele podia ter evoluído, tá, um pouquinho mais, assim, em algumas coisas assim, mas para aquele momento eu acho que foi legal a arte, mas não é isso que eu quero falar. É só falar mesmo sobre isso. No mangá, o Ikki realmente tem um desenvolvimento incrível. Por exemplo, a maioria da fanbase sabe que eles, os 5 de bronze, são irmãos. Que o pegador lá do Arroda Saori lá, o Mitsumasa Kido, fez um monte de filho lá com mulheres lá, e todos eles, até os que morreram, os que sobreviveram do treinamento e voltaram, são irmãos. Isso realmente, no anime, acertaram em ter tirado esse detalhe meio bizarro. Só que no mangá, continua assim e mostra o ódio do Ikki. O Ikki tinha razão para ter aquele ódio, tanto dos meios irmãos dele, do irmão de irmão dele que era o Shun, e apesar que o Shun ele sempre tratou melhor, e também da Saori e do Mitsumasa. E o Ikki é um personagem que ele vai evoluindo, e a bondade dele na série de mangá não é como acontece na série do anime. O Ikki não fica amigo deles de cara. O Ikki ele morre. Eu vou dar spoiler porque a maioria já deve ter lido o mangá. O Ikki, entre aspas, morre na Ilha da Morte. E só aparece depois só nas 12 casas. E tem também naquela interação com o Shaka antes, na Ilha da Morte. Quer dizer, o Shaka tirou a memória do Ikki e tal, papapá, e eles... Parece tipo um teste. Se o Ikki passasse no teste, o Shaka ia poupar ele. E eles se encontraram nas 12 casas. Até mesmo no anime é meio xoxo, não botaram esse detalhe que é bacana. Então a luta deles não tinha significado nenhum, e que morreu e foi embora com o Shaka. Não tem aquele peso. E assim, no mangá tem todo esse peso emocional. Lembrando que o anime fez o pecado incrível de tirar aquela cena que para mim é a melhor de toda a série do mangá, e que se estivesse no anime seria do anime, em que o Ikki realmente é a redenção dele. Ele volta da outra dimensão com o Shaka. O Shaka reconstrói a armadura dele com o Mu lá, entendeu? Ajuda lá, ele reconstrói, na verdade, a armadura dele, por causa que ela se reconstrói, né? Por ser de Fênix. Ele vai correndo nas 12 casas todas, o restante, e ele vê o Shiryu caído, depois ele vê o Shun caído, o Yoga caído, depois o Shun. Eles não estavam mortos, obviamente estavam muito machucados, e foi ali que ele realmente reconhece aqueles caras como irmãos, não só meio irmãos ou irmão consanguíneo, e irmãos de batalha. Ali sim ele reconhece, ali sim é a redenção do Ikki, coisa que no anime não teve desse jeito, não teve esse peso emocional, entendeu? Aí tanto é que o Ikki estava juntinho com eles no anime, tiveram que inventar uma briguinha lá com o Seiya lá, que ele saiu do grupo, porque no mangá ele nunca fez parte do grupo, porque o Ikki ele era um cara complexado pelos traumas dele, a morte da mulher amada, separação do irmão, entendeu? E esse ódio ele teve muito,
Sendo que ele morre na saga do Santuário, pela explosão galáctica, para quem lê o mangá sabe, e a série da Netflix. Ele morre para renascer na saga do Poseidon. E no anime não tem nada a ver, destruíram. Tanto é que a saga de Asgard, que eu acho horrorosa, é um filler cocô como a maioria dos fillers, só que tem algumas ideias maneiras, principalmente dos guerreiros deuses, mas é uma saga muito mal feita em termos de história. Os cavaleiros estavam com poder no sétimo sentido desenvolvendo, mas eles estavam perdendo para os guerreiros deuses, e os guerreiros deuses ganhando dos cavaleiros de ouro, igual o Aldebaran que perdeu lá. Isso é inacreditável, entendeu? Então é uma saga tosca, que não sei porque fizeram, entendeu? Pior que a de Poseidon, mas tudo bem, não vou falar isso agora. E o Ikki tá uma bosta nessa saga. O Ikki tá perdendo para Siegfried. O Ikki perdeu quase perdeu pro Bato de Alcor, daquele irmão do Shido. Pô, é surreal. O Ikki sofreu pra ganhar do Mimi. O Ikki perdeu a armadura, se cortou todo pra ganhar do Mimi. E ainda morreu. Bem, morreu entre aspas, não sei. Então foi muito mal desenvolvido. O Poseidon realmente seguiram o que tá no mangá. Entendeu? Realmente tá igual no mangá mesmo, do jeito que ele aparece e tal. Ele mata o Linardes, aquele cara que usa as ilusões, né? De quem você mais gosta. Aquilo tá perfeito igual no mangá. Na saga de Hades, ele também demora a aparecer, e quando aparece... teve aquela cena ridícula com o Shiryu, que ele bate no Shiryu lá, falando que o Shiryu tá lutando. Isso não tem no anime, no mangá, não sei pra quê. Aí depois ele realmente, ele não aparece na parte do santuário, ele aparece no inferno de Hades, que é muito bom quando ele aparece, que ali tem todo o peso do Shun ser a reencarnação do Hades, o receptáculo do Hades. Ali sim, pô, o cara voltou com tudo, pô, maneiro. E no anime, mesmo com aquela animação porca dessa segunda temporada, ficou bacana. E ele ajudando o Seiya, porque só os dois foram para lutar com Hades primeiro, porque os outros três estavam lutando com um dos gêmeos, deuses gêmeos. Então ele ajudando o Seiya também ficou igual, porque ali já estava parecido com o mangá. Eu não vou nem falar da saga do Ômega, porque pra mim aquilo não existe. Aquilo ali só foi um delírio coletivo que fizeram, e eu, na verdade, nunca nem vi essa série do Ômega. Ridículo. Mas é isso, eu acho que o Ikki ele é muito bom no mangá, tem um arco de redenção. No anime pelo menos, até a saga de Asgard toda, do início até Asgard, ele é uma bosta. Só no Poseidon que realmente acertaram ele assim como ele é no mangá. Mas no anime é um personagem ruim. Entendeu? Ele não foi igual um Vegeta, que tanto no anime quanto no mangá foi bem desenvolvido. Apesar que, né, Toei? Né, Toyotaro? E aí, Toriyama, que Deus o tenha. O Vegeta acabou se lascando, né, no ouro, né? Ele era para ser o salvador da Terra ali naquela luta, mas fazer o quê? A fanbase do Goku é intancável. Então é isso, galera. Minha opinião sobre o Ikki. É um personagem que no anime eu não curto muito, principalmente até a saga de Asgard, e foi muito mal construído, mas no mangá ele é bacana. Entendeu? Então eu sugiro que leia o mangá de Saint Seiya, que é muito bom por sinal. Traço, muita gente vai estranhar tal, que não está acostumada com aquele tipo de arte, mas leiam, que é muito bom. Valeu, gente? Tirando o Next Dimension, esse eu não recomendo não, tá? Um abraço para todo mundo e bom dia, boa tarde e boa noite para todo mundo aí. Beijo e fui!